Meus amados, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Hoje nós queremos trazer uma meditação baseada no Evangelho segundo São João, capítulo 1 do Evangelho segundo São João. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, eu quero continuar te pedindo que, caso você não esteja inscrito no nosso canal, que se inscreva, que marque lá o sininho para que você receba as notificações. Nós estamos toda semana publicando um novo vídeo. Também compartilhe este vídeo, deixe lá o seu comentário, participe desta rede de evangelização e assim Deus estará te usando para abençoar outras vidas. Espero que você seja abençoado também através deste vídeo. Voltando à nossa reflexão, eu gostaria de primeiro dizer quem era João. João, ele era o apóstolo do Senhor. É bom não confundir João com João Batista, João Evangelista com o João Batista. Este João é o discípulo amado do Senhor. Foi ele quem escreveu o Evangelho segundo São João. Foi ele também quem escreveu as cartas a João. Foi ele quem escreveu o livro de Apocalipse. Foi ele que esteve exilado na ilha de Patmos e lá recebeu a visão do Senhor que o levou a escrever o livro de Apocalipse. João foi o único dos apóstolos que morreu de velhice. João começou a seguir a Jesus, ele era ainda muito jovem e já quando ele escreveu o Evangelho segundo João, ele já era bastante idoso. O Evangelho segundo São João foi escrito provavelmente entre os anos 90 e 95. E ao escrever este Evangelho, João tinha um objetivo claro. Era combater uma doutrina que circulava no meio do povo de Deus, conhecida como gnosticismo, que defendia que Jesus não era Deus, que Jesus era um fantasma, que assumiu um corpo humano, mas na verdade ele não era Deus. E João escreveu o Evangelho segundo João justamente para mostrar e provar que Jesus é Deus, que Jesus não era fantasma, coisa nenhuma, que Jesus não era um profeta, não era um Deus, como defendem inclusive até hoje alguns segmentos religiosos, como por exemplo a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, deturpa um pouco esse texto de João capítulo 1, quando ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na versão Novo Mundo diz o seguinte, que o verbo era um Deus. Não, ele não era um Deus, ele era Deus, o único Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era aquele que estava no princípio com Deus. Ele participou ativamente da criação. Ele esteve com o Pai.
participando da criação juntamente com o Espírito Santo. Ele compunha a Trindade divina. E a Bíblia diz aqui, inclusive no capítulo 3, diz o seguinte, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, Jesus, né, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, Jesus, ele era Deus, e ele era, igualmente, quando ele esteve aqui na terra, ele era homem e ele era Deus. Ele não era nem mais Deus e nem mais homem. Ele era igualmente Deus e homem. Ele foi Deus que se fez carne, é aquele que, para cumprir a promessa do Pai, né, de Deus o Pai, ele se despiu da sua divindade e aqui se tornou homem para poder sofrer e sentir as nossas necessidades, sentir as nossas dores, sentir as nossas angústias, as nossas inquietações, as nossas limitações. Nós vemos, inclusive, quando nós lemos a Bíblia, que Jesus, ele chorou, Jesus sentiu cansaço, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus participou de eventos sociais, e Jesus teve uma família. Então, Jesus, ele era uma pessoa, ele era um homem, mas ele também era Deus. E ele continua sendo Deus. E este era o propósito de João, que era combater essa doutrina, por que não dizer essa doutrina satânica, diabólica, de que defendia que Jesus não era Deus. Então foi justamente este o propósito que o levou a escrever este evangelho. Na época ele era pastor da igreja em Éfeso, e quando a gente lê em João, no capítulo 20, versículo 31, lá já no final do evangelho, quando a gente vê que ele explica o objetivo de haver escrito este evangelho. Ele diz o seguinte, vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, meus amados, nós continuamos defendendo como servos de Deus, continuamos como João, defendendo de que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, que Jesus sempre será Deus e que ele participou ativamente da criação, de que nada do que aconteceu aqui na terra, nada do que foi criado, Jesus estava alheio, mas ele participou com o Pai ativamente de todo o processo criativo, inclusive da criação da humanidade, e depois veio à terra e aqui se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Filho de Deus. Então, concluindo, eu quero dizer a você, creia que Jesus é Deus, creia que Jesus é o Senhor, creia que Jesus é o Salvador, creia que Jesus salva, creia que Jesus tem poder para perdoar pecados, creia que Jesus tem poder para transformar vidas, creia que Jesus tem poder para libertar vidas, para libertar pessoas das prisões que Satanás, inimigo das nossas almas, os aprisiona. E aceite a Jesus
como Salvador, sirva a Jesus, porque somente assim você terá a garantia de que você será salvo. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e quando ele ressuscitou para que nós tivéssemos a garantia de que a salvação não é algo que poderá acontecer. Não, a salvação é certa, está garantida para todos aqueles que creem em Jesus. E é justamente por isso que ele diz em João, conversando com Nicodemos, ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso, repito, crê em Jesus, aceite-o como Salvador, receba Jesus na sua vida, e eu tenho certeza de que se você crê que Jesus é Deus, crê que Jesus é Senhor, crê que Jesus é Salvador, crê que Jesus é libertador, crê que Jesus é o Criador de todas as coisas, você terá uma vida feliz, abençoada, e você será um homem e uma mulher transformada pelo Senhor. Que o Senhor Jesus possa te dar uma semana de paz, uma semana abençoada na presença do Senhor, e que você, através deste vídeo, consiga ter um encontro com Jesus. Eu quero te dizer que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Aceitar Jesus é a decisão mais importante, é a decisão mais acertada que um homem e que uma mulher podem tomar. É aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há uma canção, inclusive, que diz assim, que a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. E aí o autor desta música diz que de todas as coisas que eu andei fazendo, de quase todas eu me arrependi, mas houve uma especial, e essa foi a melhor coisa que eu já fiz, foi aceitar a Jesus como Salvador. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que você tenha um encontro com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Amém.